Aleluia. Quem quer estar mais perto do Senhor, de verdade? Ele quer estar mais perto de você também. Dá um abraço no Senhor agora aí, dá um abraço no Senhor. Como é que você dá um abraço no Senhor? Te dizer como é que você dá um abraço no Senhor. Dá um abraço que a pessoa que está do seu lado. Esse aí está cheio de Deus, ó. É Deus que está perto de você aí, ó. Deus está nele. Isso, dá um abraço do Senhor nele. Glória. Aleluia. Sem deixar de louvar o Senhor, toma o seu lugar. Isso é um fato, queridos. Nós vivemos com Deus dentro de nós. O Espírito habita em nós. Então, quando você sorri para alguém, é o Senhor Deus sorrindo para alguém. Quando você abraça alguém, é o Senhor Deus abraçando alguém, né? Quando você estende a mão e dá uma palavra de conforto, é o Senhor Deus que está fazendo isso. Porque o Espírito habita em você. Sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, amadas, Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos. Nesse momento nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 8. Ok? 5:8. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Glória a Deus. Essa temática, ela é bem interessante, falar sobre luz e trevas. E o texto, nesse texto, o apóstolo Paulo diz que nós, em algum tempo, éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Nos nossos dias, os dias em que nós vivemos, a questão relatividade, ela é muito expressiva. Muito expressiva, muito forte. E tem algumas correntes filosóficas que pregam coisas do tipo: para que exista o bem, é necessário que exista o mal. Para que você entenda que determinada coisa é ruim, então é preciso que haja a sua contrapartida boa e vice-versa. Então, em tese, para que exista luz, é necessário haver trevas. Deixa eu começar dizendo para você que pela Bíblia, isso não é verdade. Não é verdade, não dá para ser verdade, até porque o nosso Deus, ele é absolutamente bom. Entende isso? Ele é santo, santo, santo. E quando a gente fala nesse aspecto, deixa eu exemplificar para você com luz. Na verdade, quando a gente fala de trevas, né, a gente está falando de quê? De quê? De ausência de luz. Para que exista a luz é necessário haver trevas? Não. A luz existe. A luz simplesmente existe. E a falta de luz são as trevas. Em relação ao nosso Deus e ao mundo espiritual, é a mesma coisa. Deus é absolutamente santo e não precisa haver alguma coisa de ruim para provar que Deus é santo. Não precisa haver alguma coisa deturpada para mostrar que Deus é santo. Não, Deus é santo. E Deus é luz. Aliás, quando a gente olha a primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 5, é isso? 1 de João 1,5
ele diz exatamente isso. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então Deus é luz. E nós, seres humanos, fomos criados assim, fomos criados por Deus e vivíamos em plena luz. Nós éramos parte, nós seres humanos, originalmente quando criados, éramos parte dessa luz de Deus. Nós tínhamos em nós essa perfeição, porque Deus nos fez perfeitos. Só que em um belo dia, por razões absolutamente pessoais do ser humano, ele decidiu que ia apagar a luz, para ver o que acontecia. Na verdade, o ser humano pensou que quando ele fosse com um dedinho no interruptor para apagar ali, né? Que esse foi o peixe que venderam para ele, o rebelde, que já tinha caído antes do ser humano, foi lá e falou para ele, olha, no dia que você apagar o interruptor, que você for com a mão no interruptor, você vai brilhar mais. E o ser humano acreditou nisso, e Deus tinha dito, olha, no dia que você desobedecer, o que vai acontecer com você é o seguinte, você vai morrer. Mas o ser rebelde disse, no dia que você desobedecer, você vai ser igual a Deus. Então a gente acreditou que o interruptor não era um interruptor, era um dimmer. Já viu o que é dimmer? Sabe o que é dimmer? Fica na parede assim, você regula a intensidade da luz dentro de um quarto, dentro de uma sala. Viu, Roger? Pode comprar e colocar na sala de casa, você aumenta a luz, deixa a luz mais forte ou mais fraca. Aqui no berçário tem um. Tá certo? Depois você vai lá no berçário e olha lá como é que funciona. Você aumenta a intensidade ou diminui. Né? Então a gente achou que no dia que a gente desobedecesse ao Senhor, o interruptor seria um dimmer. E aconteceu exatamente o contrário. Foi aquilo que Deus falou que ia acontecer, que aconteceu. A luz apagou e nós nos tornamos trevas. Nós nos tornamos trevas. E vivemos assim por um bom tempo, só que Deus nunca é pego de surpresa por nada que acontece. Deus é Senhor da história, Deus conhece a história, Deus governa, Deus é soberano. Ele não foi pego de surpresa, ele já tinha um plano em ação para ser colocado em prática na hora que isso acontecesse. Deus guiou a história para que, como a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo viesse a este mundo. E ele veio aqui e morreu por nós. E aí acontece o que Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, Deus veio e nos tirou do império das trevas e nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Então nós deixamos de ser trevas quando conhecemos e recebemos a pessoa de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Mas é incrível pensar também que nós fomos trevas um dia. E a gente acha que a gente é tão bom, né? A gente acha que a gente é tão legal, tão gente boa. A gente quase não precisa de Deus. E tem gente lá fora que diz que não precisa de Deus. E tem gente, e às vezes a gente mesmo fica pensando que não precisava, porque a gente é tão legal. A gente ajuda os pobres, a gente não fala mal de ninguém, a gente não rouba, a gente não maltrata, a gente não fala palavrão, né? A gente não faz tanta coisa, então a gente tem que ser bom. Só que a Bíblia diz que apesar de toda essa bondade, nós éramos trevas. E é verdade que as trevas são um lugar muito complicado, porque ali acontece de tudo, coisas que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, como nós lemos aqui, disse que tem coisas que não vale nem a pena mencionar. Mas Deus nos tirou de lá. Ele nos alcançou, tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora nós somos luz. Olha só que maravilha. Você está brilhando de novo. Você está brilhando de novo. Olha para a pessoa aí que está do seu lado. Vê se ele está brilhando. Vê se ele está brilhando. Está brilhando. Se Jesus está nele, ele está brilhando. Está brilhando, não está? Tá? Está brilhando aí? Aleluia. Tem uns que por falta de cabelo brilham mais, né? Mas isso é uma virtude, né? Brilhar mais, né? Mas está brilhando, porque Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
E essa é uma experiência que pode acontecer hoje aqui. Se você, querido ou querida, entrou por essas portas e está entendendo, através dessas minhas palavras, que você ainda não é luz, Jesus hoje está aqui para te tirar do reino das trevas. O seu encontro com Jesus hoje pode mudar a sua vida. Se você resolver receber Jesus na sua vida vai mudar. Tenho certeza disso. Você vai deixar de ser treva, você vai viver luz, você vai ser luz. Porque aquele que se encontra com Jesus é transportado, é tirado do reino das trevas e se torna luz. E o apóstolo Paulo diz isso, né? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Pastor, mas se a gente é tirado das trevas, por que a gente não fica assim, automaticamente luz? Por que a gente tem que se esforçar para viver como filhos da luz? Intrigante essa pergunta, né? Deus não nos tirou do império das trevas? Nós agora não somos luz? Então por que a gente tem que fazer força para ser luz? Porque dentro de nós, esse negócio chamado pecado, as trevas, que nos prendiam, ele está incrustado ainda, ele está lá. E isso só vai acabar quando nós recebermos um novo corpo. Isso vai acontecer, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Um bom exemplo disso é a questão da parede que é mofada. Alguém aqui já viu mofo em parede? Complicado, né? Está lá um mofo na parede, você vai lá, né, dá uma limpada, daqui a pouco, está lá de novo. Aí você vai lá dar uma raspada mais profunda, né? E aí passa uma massa nova e tal, pinta e aparece o mofo de novo. Como é que você se livra do mofo de uma vez por todas? Derrubando a parede. Derrubando a parede e botando uma outra no lugar. E é isso que vai acontecer conosco. Nós vamos receber novos corpos, corpos glorificados, que estão livres desse ranço chamado pecado. Mas até lá nós temos que fazer força, temos que viver como filhos da luz. Tem que bater o pé para dizer, eu sou luz. Eu não sou mais das trevas. Esse mofo vai sair. Eu vou raspar esse mofo de novo. Né? Ele não vai ficar aparecendo, não. Esse negócio vai ficar colocado de lado, porque eu sou filho da luz. Glória a Deus. Agora, como é que é isso? Como é que é isso? Qual é o nosso referencial? E Paulo continua dizendo, vivam como filhos da luz, e ele explica, para nos ajudar. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Essas três características fazem parte do caráter de Deus. Fazem parte do caráter de Deus. A gente, quando pensa em Deus, a gente não pode usar como referencial a nós mesmos, porque nós, como eu disse, temos essa marca do pecado. Deus não tem. Deus é bom, por definição. Quando você pensar em Deus, pense num ser que é bom. Você não corre o risco, ou ninguém corre o risco, de acordar um dia, olhar para cima, querer falar com Deus e Deus dizer, não vou falar com você hoje. Não quero ouvir sua voz. Não me incomode. Deus não acorda do lado esquerdo da cama. Está entendendo? Deus não acorda de mau humor. Deus não tem dias que ele está mais
mais alegre e outros que ele está menos alegre, dias que ele está mais favorável e outros que ele está menos favorável a nós. Não, Deus, por definição, é bom. Isso é fruto da luz. E nós temos que perseguir isso na nossa vida. Da mesma forma como Deus é bom, nós precisamos buscar, nós que somos agora filhos da luz, precisamos buscar sermos bons. Aí você vai dizer, pastor, mas Jesus disse que não existe ninguém que é bom. Bom é só Deus. É verdade, por quê? Porque a gente está sempre buscando isso. Buscando isso. Tem dia que é mais difícil. Principalmente quando as condições em relação a nós são desfavoráveis. É muito bom, ou é muito fácil ser bom com quem é legal com a gente. É ou não é? Você já foi ser atendido numa repartição pública? E aí, se a pessoa que está do outro lado do balcão te cumprimenta com um bom dia e um sorriso, sua atitude é uma. Se ele já chega e te olha torto, sua atitude é outra. E se ele falar um pouquinho mais áspero, você é capaz de chamar o supervisor e invocar, né, a lei 8.212 para dizer que o servidor público, né, fez e aconteceu e não foi um bom servidor e tal. E você abre um processo administrativo. Por quê? Porque ele não foi legal. E a gente é legal com quem é legal com a gente. Ou pelo menos é assim que a gente age na maior parte das vezes no nosso natural. Só que Jesus, ele disse assim, vocês têm que orar e vocês têm que amar os seus inimigos. E o texto bíblico pergunta, porque qual é a vantagem, o que você está ganhando quando você faz o bem para quem faz o bem de volta para você? Só existe valor em fazer o bem, né? A demonstração assim de fazer o bem, ela é maior ou ela se expressa de forma real quando você paga o mal com o bem. A pessoa faz o mal para você e você reage de forma diferente. Porque é assim que Deus faz conosco, sim ou não? É desse jeito que Deus faz com a gente. E é por isso que o apóstolo está falando que o fruto da luz é a bondade. Nós precisamos aprender, perseguir como alvo esse negócio de ser bom como Deus é bom. Tantas atrocidades acontecem no mundo, não é verdade? Tanta coisa feia, tanta gente fazendo tanta coisa ruim. O camarada pega uma criança de 5 anos, bota ela num bunker de 2x2, escondida no meio do chão, com comida para passar tantos dias, semanas se for preciso. E as pessoas perguntam por que Deus não mira lá do céu e joga um raio só em cima do camarada. Zum! Né? E bruf! Acabou! Resolvido o problema. Por que Deus não pega esse pessoal que é traficante de armas pesadas e promove guerras entre tribos lá no continente africano? Por que Deus não pega esse pessoal e simplesmente faz assim, vou dar uma malária boa para esse cara, né? Botar ele na cama, uma malária boa, né? Pronto, resolveu o problema. Por que Deus não faz isso? Porque Deus é bom. Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não vai sair fazendo maldade. Deus não é um Deus vingativo que está esperando quem é que está fazendo errado para ele pegar e dar uma surra e ficar rindo da pessoa depois. Deus não é assim. E a gente precisa aprender a não ser assim também. A gente precisa aprender a ser bom. E esse é um grande desafio. É ou não é? Mas o fruto da luz é bondade.
Vamos perguntar, né? Alguém aqui quer continuar tendo o fruto da luz na sua vida? Ó, é um desafio, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa buscar sermos bons. Buscar isso. Buscar com todo afinco, com todo o nosso coração, porque nós precisamos e queremos ser como o nosso Deus é. Toda vez, a dica é essa para a gente. Quando a gente começar a querer ser alguém que paga o mal com o mal, a gente precisa lembrar da gente mesmo. E lembrar com consciência. Lembrar de que nós, naturalmente, agimos, no nosso normal, no nosso natural, agimos no pecado. E Deus não nos retribui mal por mal. Alguém já testemunhou isso aqui com a vida? Que Deus não retribuiu o mal que você fez com mal, mas com bondade? Alguém já testemunhou isso aqui? Alguém já viveu isso aqui? Alguns já testemunharam, alguns já viveram isso. Porque a gente é assim. Precisamos aprender a ser como Deus. Temos que ser, primeiro temos que ser bons, porque o fruto da luz é bondade. E segundo, ele diz que o fruto da luz consiste em justiça. Opa! Justiça. E o que é justiça? Porque Deus é justo. Deus é absolutamente justo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus conhece todas as coisas e todos os lados das situações. E Deus julga com justiça. Deus ama o que é reto, o que é correto. A gente não consegue corromper Deus, isso é impossível, corromper o Senhor. Deus não aceita propinas, até porque o que alguém poderia oferecer para Deus que ele não tenha? Né? Até o diabo tentou comprar Jesus, né? O diabo tentou comprar Jesus, ofereceu uma propina para Jesus. Levou ele no mais alto dos montes, ele mostrou para ele todos os reinos da terra e disse, ó, te dou tudo, se você me adorar prostrado diante de mim. E Jesus falou para ele, olha Satanás, pode ir embora, está escrito que é para adorar só o Senhor Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Por quê? Porque Jesus tem, ou tinha, a consciência de que a terra, né, como diz o Salmo 19, que toda a terra pertence ao Senhor. A terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, isso tudo pertence a quem? A Deus. O diabo dizendo que era dele, né? Se autoproclamou rei, disse que era dele e pronto, e está oferecendo em troca de propina. Olha, queridos, Deus não tem só a terra não, viu? Deus tem o universo inteiro, sabe a Via Láctea? Pois é, a Via Láctea todinha é do Senhor. Sabe, as outras galáxias que estão aqui ao redor são tudo do Senhor, tudo é Ele que governa, tudo é Ele que manda, né? Deus recebe a adoração de toda a sua criação, em toda a sua extensão. É algo tremendo, é algo fantástico, que a gente nunca vai conseguir dimensionar. Existem números que a gente não consegue conceber com a nossa mente. Números que não têm nome. O pessoal já usa a potência, né? Potências de 10 para poder dizer, por exemplo, quantas estrelas estima-se que haja no universo. Por exemplo, eles dizem, né, estão mostrando que o universo tem quase 14 bilhões de anos. Bilhões de anos, você tem aí 9 zeros, não é isso? 9 zeros, 14 e depois 9 zeros atrás, não é isso? É isso mesmo, né? Pois é. Só que a quantidade de estrelas estimadas que haja no universo é 10 elevado a 23. Então bota um 10 na frente e bota 23 zeros depois. Assim. A gente não consegue conceber que número é esse. Não existe nome para esse número. São zilhões de estrelas. E Deus criou todas elas, Deus governa todas elas, Deus conhece cada uma pelo nome. Maravilha, né?
de Deus isso. Tremendo. Esse é o nosso Deus. Então ninguém consegue comprar Deus. Deus é reto. Deus é correto. Deus é certo. E a gente precisa aprender isso com Deus. Porque o fruto da luz é justiça. Mas é difícil ser justo no mundo de hoje, né? Principalmente no meio de uma geração tão corrompida. Tudo que a gente faz tem algo de errado lá no meio. E a gente meio que tem que ficar calado, meio que tem que concordar, meio que tem que fazer de conta que não viu. Queridos, se nós somos filhos da luz, nós precisamos zelar pela justiça. E há um preço a se pagar por isso. Claro que há. Claro que há um preço a se pagar por isso. Se você quiser viver uma vida reta, diante de Deus e diante dos homens, há um preço a se pagar por isso. Muitas vezes você vai ser chacotado, muitas vezes você vai ser expulso do grupo, outras vezes você pode perder tubos de dinheiro, outras vezes você vai perder os seus melhores amigos, você vai ter pessoas que viram as costas para você, você vai pode até ser que tenha gente conspirando contra a sua vida, mas o fruto da luz é justiça. E Deus é justo. E apesar de nós não conseguirmos ser absolutamente justos, Ele espera de nós que a gente tente, que a gente busque isso. Porque nós não somos filhos das trevas. Nas trevas é comum a injustiça, é ou não é? Na luz não é, não. Se existe injustiça nas trevas, isso é problema das trevas. Se existe maldade nas trevas, isso é problema das trevas. Quem está na luz mexe com bondade e com justiça. E Ele nos dá o seu Santo Espírito para nos ensinar isso, para nos cutucar e dizer, olha, acendeu a luz, ó, opa, isso é injusto. Isso é injusto, isso não é justiça, isso não é certo, isso não é correto. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Olha, o caminho que você está tomando é errado. O caminho que você está tomando é de trevas. Faça o que é certo. Você é um filho da luz. Justiça. 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 Jesus disse que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vai chegar um tempo, queridos, em que você não vai saber o que é injustiça. Esse tempo está chegando, está muito perto de chegar. Nosso Senhor vai governar este mundo aqui. E a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é promessa. Mas até lá, os promotores da justiça somos nós. Até lá, aqueles que zelam pela justiça e clamam pela justiça somos nós. Nós temos que zelar por aquilo que é certo, porque se a igreja do Senhor Jesus não abrir a sua boca para dizer e protestar pela falta de justiça, ninguém nesse mundo vai fazer. Você acha que as trevas vão se unir para acabar com a injustiça? Você realmente acha que o sistema mundano que promove a injustiça tem interesse em acabar com ela? Não tem. Mas nós que somos da luz, nós que somos filhos da luz, conhecemos a justiça de verdade. E a gente vai dizer, está errado e está errado. Porque o nosso Deus disse que isso está errado. Nosso Deus disse que está errado, então está errado. A gente vai ficar com Ele. Sim ou não? Porque o nosso reino é o reino da luz. Há um preço a se pagar por isso. Nas páginas das Sagradas Escrituras, tem muitos exemplos sobre isso.
Pessoas que pagaram, inclusive, com a sua própria vida, denunciando a injustiça, falando em favor da justiça, falando o que é certo, porque Deus disse que é certo daquela forma. No mundo de hoje tem muita gente, muitas vozes promovendo coisas erradas, coisas que contrariam os princípios da palavra de Deus. Tem muita coisa tramitando para se tornar lei, inclusive no nosso país, que são erradas. Durante toda a história humana foram conhecidas como erradas, mas agora, nos últimos tempos, estão querendo dizer que são certas, sim. Não, é certo. Uau, durante 10 mil anos de história humana foi errado, agora é certo? Não, é certo. Agora é certo. Nos últimos 10 anos ficou certo. Amados, o sangue de Jesus tem poder. Ele nos libertou dessas coisas para a gente dizer está errado, continua errado. Porque o fruto da luz é justiça. É o que é certo. Amém? E a gente não se vende. E a gente não se vende. Sim ou não? Finalmente ele diz: o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aqui agora a coisa começou a complicar mais. Se com a justiça já era difícil, olha, bondade já não é lá essas coisas, né? De fácil. Porque amar quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos, isso é complicado, é ou não é? Denunciar a injustiça no meio de uma sociedade que a injustiça é o normal, é difícil para 70. Agora, a tal da verdade parece que soa ainda um pouquinho mais complicado. Porque a verdade se tornou um conceito relativo. E não é de hoje. Existem coisas, como eu falei, que durante milhões de anos aí de história eram erradas e sempre foram. E agora, nos últimos 10, estão querendo dizer que é certo. Mas a verdade, ela já começou a ser relativizada no Jardim do Éden. Deus disse: não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. O rebelde vem e diz: olha, Deus disse isso, mas não é bem assim. É que Deus está escondendo de vocês o que realmente é bom. Você não tem que acreditar em tudo que você ouve do jeito que você ouve, nem de Deus. Porque Deus pode estar, né, querendo encobrir algo de você. E nós caímos nessa conversa. E depois, durante toda a história humana, nós vemos a verdade sendo relativizada. Alguém fala, não faça. Ele fala assim, não, mas eu vou fazer, né, aqui porque tem uma outra situação. Quer ver a verdade relativizada? Samuel fala, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Você não vai trazer nada. Você vai ganhar a guerra lá e você vai matar tudo. Você não traz para cá nem leite da cabra. Mata tudo. E aí, Saul aparece, cheio de bicho, cheio de despojo. E aí Samuel fala, mas não foi eu não te disse para você fazer isso. Eu falei para você matar tudo. Aí Saul fala, não, mas o negócio é o seguinte. Você tem que entender que eu trouxe isso aqui para sacrificar para o Senhor teu Deus. Né? A intenção é boa. Eu não fiz bem assim o que era para ser feito, mas é porque eu tive um pensamento melhor. A minha intenção foi melhor. Olha, Samuel, você tem que, né, tem que ser um pouco mais flexível com as coisas. Você não pode ser tão pão, queijo. Né? Tem que ter uma marmelada aí no meio, né? Um pão de queijo, sei lá. Né? Faz uma concessão aí. Jesus teve que ouvir isso de um camarada, né, chamado Pilatos. Evangelho de João, no capítulo 18,
Pilatos pergunta: então você é rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Você está dizendo que o que você está falando é verdade, mas será que é mesmo? E se a minha verdade for melhor que a sua? E se o que eu tenho para dizer for mais importante do que você? E se aquilo que eu prego me faz maior do que você? De repente a sua verdade não serve tanto. E ele estava simplesmente falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ai, ai. Jesus tinha dito para ele: olha, se você está aí, é porque fomos nós que te colocamos. E ele responde para Jesus: o que é a verdade? Porque a verdade está realmente, nos dias de hoje, muito relativizada. Mas Deus é verdade. Deus é o padrão. E o que ele diz que é, é. E o que ele diz que não é, não é. E se nós somos filhos da luz, precisamos primar, precisamos lutar pela verdade. Pela verdade. Se Deus diz que uma família, porque Ele criou assim, é um homem, uma mulher, esses dois se casam e constituem um lar, então família é isso aí. A verdade é isso aí. Se Deus diz que conhece o ser humano desde quando ele está sendo formado no ventre da mãe, a verdade é essa aí. Se Deus diz que pegar aquilo que não é seu, por menor que seja a quantidade, é errado, a verdade é essa aí. E se Deus diz para você não pegar determinadas coisas, ainda que você venha e querer oferecê-las a Deus como pagamento de taxa de administração, a verdade é essa aí, Deus não quer não. Se Deus diz que determinada atitude separa o ser humano dele, e o nome disso é pecado, ou determinado sentimento, ou determinado gesto, continua sendo pecado hoje, porque a verdade é essa aí, Deus disse, então é. E nós temos que primar por isso, porque o fruto da luz também é verdade. Não é fácil viver isso. Não é fácil viver assim. E as pessoas tentam contra-argumentar e mostrar os benefícios da mentira. Ou mostrar os benefícios da meia-verdade. Meia-verdade não é verdade. 2/3 de verdade não é verdade. Está entendendo? 99% de verdade não é verdade. Verdade é 100% verdade. Porque o nosso Deus, Ele é 100% verdadeiro. Você pode contar com Deus que aquilo que Ele falar que é, é. Não é assim? É ou não é? Alguma vez Deus enganou você ou enganou alguém? Deus contou uma história assim, e Deus prometeu alguma coisa, e disse que ia fazer, mas aí quando chegou na hora lá, Ele meio que mudou a história e depois apareceu com a justificativa? Deus fez isso? Deus faz isso? Não, Deus não faz. Porque aquilo que Deus fala que é, é. E aquilo que Ele diz não é, não é. Porque Deus é verdadeiro. Aliás, isso é uma das inscrições que aparecem
na roupa de Jesus, quando ele volta na visão de João, quando ele volta para reinar, e diz que aquele que cavalga o cavalo branco se chama fiel e verdadeiro. Verdadeiro. A verdade precisa fazer parte da nossa vida, porque nós somos agora filhos da luz. Filhos da luz, aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor. É um aprendizado. Precisamos aprender a bondade, precisamos aprender a justiça, precisamos aprender a verdade. Porque à medida que a gente aprende a discernir o que é agradável a Deus. A entender o que é agradável a Deus. E tem que fazer força. Tem que fazer força. Porque a sociedade de hoje vai fazer tudo para apagar a sua luz. Mas agora, nós já fomos tirados lá das trevas. Estamos no reino da luz. E a nossa luz vai brilhar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Com toda a bondade, toda a justiça e toda a verdade. Amém? Será que tem alguém aqui que entendeu que ainda está fazendo parte do reino das trevas? Ainda está na escuridão. Ainda está se permitindo as inverdades, as injustiças, a maldade, e quer ter um encontro com Jesus hoje, quer sair dessa vida, essa escravidão, esse sufoco, esse aperto no coração, e quer vir para o reino do Filho do amor de Deus, quer sair das trevas e vir para a luz, eu queria orar por você, juntamente com toda essa igreja. Se você está acompanhando a gente pela web, nós vamos orar por você também. Se você quiser. E aqui no salão, tem alguém? Se tiver, faça um sinal com a mão para eu saber que você quer essa oração. Você quer ser tirado do reino das trevas. Quer vir para o reino do Filho do amor de Deus. Quer vir para a luz. Nós vamos orar por você hoje. Jesus vai fazer isso na sua vida. Tem alguém aqui? Faz assim com a mão. Deixa a gente ver onde é que você está. Bem, se não tem aqui, a gente vai orar, ou de repente a pessoa não quer levantar a sua mão. Nós vamos orar por você e por você que está nos acompanhando pela internet. E você, está querendo força para continuar com a sua luz acesa? Quer força para continuar com a luz acesa? Quer continuar vencendo com bondade, com justiça e com verdade? Vamos orar juntos sobre isso? Que tal você ficar em pé comigo? Vamos falar com o nosso Pai a respeito disso. Fale com Ele aí, Senhor. Senhor, me ajuda. Expressões são muitas, Senhor, me ajuda. Me ajuda a testemunhar como um filho da luz. Me ajuda a contrariar tudo isso que está acontecendo, todo esse cerco que está se fechando. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Ó Deus, neste finalzinho de tarde, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti mais uma vez a nossa vida, apresentando ao Senhor os nossos corações. Nossos corações são Teus, temos entregado o nosso coração ao Senhor. Ah, Paizinho. Da mesma forma que entregamos ao Senhor hoje, neste ambiente ou pela internet, tem pessoas que estão entregando o seu coração a Ti, querendo sair dessa vida de trevas, saindo desse mundo de trevas, do reino das trevas e ser recebido no reino da luz. Que abandonar essa vida de maldade, de injustiça e de verdades e inverdades, meia-verdades e inverdades. Senhor, recebe essas pessoas agora como filhos, por louvor da Tua glória, através do sangue de Jesus.
que veio nos resgatar, que veio nos tirar dessa prisão. Dá paz em seus corações, que a sua luz brilhe. Ah, Deus, recebe-os, limpa de todo pecado, quebra toda amarra, toda corrente. Exalta o teu nome em suas vidas. Senhor, quanto a nós que já recebemos o teu nome, nós que somos povo chamado pelo teu nome, apresentamos também o nosso coração diante de ti. Ah, Deus, ajuda-nos a vivermos como reais filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, toda justiça e toda verdade. Nós queremos ser assim, Senhor. Ó Deus, nesse mundo que nos oprime, nesse mundo que nos aperta, para a gente agir diferente disso. Nós não queremos ser iguais a todo mundo, nós queremos ser diferentes mesmo. Porque nós queremos refletir a tua luz. Por mais que as trevas, Senhor, sejam um lugar comum, nós queremos brilhar. Nós queremos brilhar, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos mais bondosos, mais parecidos com o Senhor. Ajuda-nos a sermos mais justos, parecidos contigo, amantes daquilo que é correto. Ó Deus, ajuda a gente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais verdadeiros com a nossa vida, que a gente não tenha vida dupla, que a gente não tenha, ó Deus, duas caras, dois estilos de vida diferentes, um para viver aqui, outro para viver fora, outro para viver em casa. Ó Deus, ajuda a gente a ser verdadeiro em todos os lugares, ser uma só pessoa, sinceros. Ah, Deus, ajuda a gente a viver isso, para que a nossa luz, Senhor, resplandeça de verdade diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao teu nome. Esse é o desejo da nossa vida. Somos feituras tuas para o louvor da tua glória. Trabalha no nosso coração, Senhor. Somos teus, fala com a gente, aponta-nos, Espírito de Deus, o momento em que estamos para apagar a nossa luz ou dimerizá-la. Ajuda a gente, Senhor. Eis-nos aqui. Exalta o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus te oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.